Olá, tudo bem? Deus pode ser entendido de diversas formas. Infelizmente, para muitas pessoas, a simples palavra Deus já é capaz de despertar imagens, pensamentos e sentimentos negativos, por conta dos abusos cometidos por pessoas em nome de Deus. Mas não só por isso. No mundo ocidental em que vivemos, a base para o entendimento de Deus costuma ser a Bíblia. E a Bíblia contém inúmeras passagens que passam uma imagem muito negativa de Deus. Neste vídeo eu vou mostrar 4 ideias possíveis sobre Deus. Eu vinha pensando há bastante tempo em fazer um vídeo sobre 5 ideias possíveis sobre Deus. Por algum motivo desconhecido, eu só lembro de 4. Isso deve ser resquício dos espíritos obsessores, né? Chupando minhas ideiazinhas, melhores ideias. Que coisa séria, né? Coisa boba isso. Mas vamos lá. 4 ideias possíveis sobre Deus. O fenômeno vida, a ideia incorruptível, o eu sou e o logos. Primeira forma de entender Deus. Deus é o fenômeno vida. O ser humano não é capaz de criar vida. A ciência apresenta teorias sobre o surgimento da vida, mas essas teorias até hoje não puderam ser comprovadas em laboratório. O fenômeno vida é um mistério. Existe algo por trás da vida? É evidente que existe. Mesmo que nós cogitemos a ideia de que a vida surgiu do nada, esse nada, ele passa a representar um mistério insolúvel. Esse mistério precisa de um nome, né? E um conceito. Olha, para mim, Deus está de bom tamanho. Deus, esse mistério para mim é Deus. Aliás, o nada é representado pelo zero, né? E o sistema decimal, que é o sistema de numeração de posição que utiliza a base 10, partindo, portanto, do 10, né? E o 10 é o 1 e o nada, né? O ser e o não ser, eles levam os números ao infinito. O surgimento e a manutenção da vida é um mistério. A ciência explica o surgimento da vida com base na observação das condições do nosso planeta ao longo do tempo. Qualquer alteração considerável numa dessas condições, como na temperatura e umidade, por exemplo, tornaria a vida na Terra impossível. Qualquer mudança minimamente sensível já torna a vida impossível na Terra. Muitos, então, atribuem o surgimento e manutenção da vida ao acaso que seja. Vamos partir do princípio de que só existe vida na Terra, o que eu considero uma temeridade. Se dentro de um universo de infinitas possibilidades existe uma única possibilidade de existir vida, e essa possibilidade se confirmou com a vida na Terra, isso quer dizer que dentro desse universo de infinitas possibilidades existe uma inteligência latente à espera de manifestação, e isso, para mim, pode ser considerado Deus. Além disso, a observação demonstra, pelo menos para mim, que existe um bom propósito na vida. Tudo o que tem vida tem como instinto mais básico a preservação da própria vida. Uma pessoa pode estar muito doente, numa cama de hospital, sem grande expectativa de vida, sente dores, sente um grande desconforto, mas quer continuar vivendo. Os animais, que diferentemente de nós, eles não têm consciência de que vão morrer, eles fazem de tudo para preservar as próprias vidas. E os vegetais também, né? Você derruba uma árvore, se ela tiver oportunidade, ela brota novamente e vem com tudo. Em toda parte, se houver condições favoráveis, haverá vida. E se a vida, da maneira como nós a entendemos, como nós a interpretamos, se a vida não é como desejaríamos que fosse, é porque falhamos como espécie, falhamos como humanidade. Isoladamente, nós não somos nada, não faz sentido nenhum eu me considerar humano isoladamente. A minha inteligência só se desenvolve se houver contato com outros da minha espécie.
Nós só somos humanos, de fato, só somos humanos realmente porque existe o outro. Isoladamente não somos nada. Segunda forma de entender Deus. Deus é a ideia incorruptível. Eu já passei fome, eu já experimentei frio e calor, eu já senti dor. Mas os nossos males, na maior parte das vezes, não são físicos. Nossos males estão no campo das ideias. E a ideia incorruptível é o que nos sobra quando percebemos, quando nos defrontamos com a existência do caos. Eu sei que algumas pessoas talvez não entendam isso, mas o seu entendimento é de extrema importância. Quando eu era criança tinha aquela brincadeira de pegar, né? Eu sei que alguns lugares chamam de pega-pega. E nessa brincadeira tinha o ferrolho, né? Tu encosta no ferrolho e ninguém pode te pegar. A ideia incorruptível é o ferrolho. É o porto seguro. Ou em casos extremos, pode ser comparada à tábua de salvação, né? Está ali no meio do oceano, segurado naquela tábua. É sol que nos mantém vivos. Algum espaço dentro de nós deve ser reservado ao sagrado, porque a separação entre o sagrado e o profano é uma linha finíssima, uma linha muito tênue, e muitas vezes podemos misturar as duas coisas. Mas algum espaço dentro de nós deve ser incorruptível. O YouTube ele me fornece, a todos os criadores de conteúdo, né, me fornece um gráfico com a média de idade do público que me acompanha. Aliás, uma coisa que me chama a atenção é que 3/4 do público que me acompanha é de homens. Será que as mulheres, em sua maioria, ainda não se interessam por esses temas? Eu confesso que acho isso bastante curioso, porque no meu site Espírito Imortal, a maior parte do meu público, a esmagadora maioria do meu público era de mulheres. Mas o que importa aqui, que eu comecei a falar dos gráficos do YouTube, é o fator idade. Mais da metade do meu público tem entre 35 e 54 anos de idade. Mas eu considero que existem duas faixas etárias que são mais suscetíveis a experimentar dúvidas sérias que podem abalar suas vidas de forma muito negativa. O início da juventude, né? Aquela fase em que começam a surgir as primeiras dúvidas existenciais, né? E quando ainda não se desenvolveu uma estrutura mental capaz de lidar com isso. E a outra fase é a velhice, quando a maior parte dos familiares e outras pessoas próximas já morreu, a vida já apresenta uma série de limitações e já não há grandes expectativas em relação ao futuro. Eu aproveito para tratar aqui de um tema que todos os dias me pedem para falar. É um tema que eu não pretendo abordar isoladamente, até porque contraria a política do YouTube, que é o ato de tirar a própria vida, né? Eu fui espírita por 20 anos e sempre considerei isso uma coisa a ser evitada. Mas nunca levei totalmente a sério aquelas descrições terríveis que os supostos espíritos faziam sobre o pós-morte de quem praticasse esse ato. Eu acho que quem faz isso, quem comete isso, não merece ser condenado por quem fica. Não há como medir o nível de desespero de alguém. Eu sou contrário a essa ideia por princípio, por dois motivos. Em primeiro lugar, por respeito aos que ficam. Eu não gostaria de dar esse sofrimento às pessoas que me amam. Mas isso só vale para quem tem entes queridos. E sabemos que num estado de desespero, mesmo essas questões podem se tornar menores, né? Podem perder até certo ponto a sua importância. O segundo motivo é porque não sabemos. Nós não sabemos o que nos aguarda depois da morte. Tem gente que aparenta certeza de que tudo termina aqui, assim como tem gente que aparenta certeza de que a vida continua e até descreve como é o outro lado, assim como eu mesmo já fiz no passado. Olha, eu dei até detalhes de como é.
Mas o fato é que nós não sabemos. Então, como recomenda, né, aquele sinal de trânsito na estrada, né, na dúvida, não ultrapasse. Se a vida continua de alguma forma, existe a possibilidade de que o arrependimento seja maior do que a dor suportada em vida. Mas eu digo que se eu estivesse com os dias contados, sem esperança de melhor e sentindo dores terríveis, eu não hesitaria em abreviar a minha passagem, mas só nesse caso. Então aproveitei aí para tocar nesse assunto, para ver se alguns se contentam com essa breve, né, opinião. Mas eu dizia que existem pessoas, principalmente no início da juventude e na velhice, que podem enfrentar dúvidas acima de suas forças. Nos momentos de grande dúvida, acompanhada de dor, é importante a manutenção da ideia incorruptível. Todas as ideias, todas, por mais elevadas que sejam, podem corromper-se. Eu tive 2 colegas no centro espírita, pessoas muito queridas, admiráveis, que nas férias, em vez de irem com a família viajar para um lugar bonito, ir para a praia se divertir, iam para a Abadiânia fazer parte da corrente do João de Deus. E faziam aquilo com amor, com a melhor das intenções, né? E voltavam falando que acharam um lugar maravilhoso, que a energia do lugar é uma energia pura e revigorante, cheia de amor, cheio de uma sensação de desprendimento de si mesmo. Agora imagina o desapontamento dessas 2 pessoas quando surgiram as denúncias contra o suposto médium, né? Isso é um exemplo de uma ideia muito bonita, né? Esse desprendimento de si mesmo para ajudar o próximo. Uma ideia muito bonita, mas corruptível. Outro exemplo é o amor entre pai e filhos. Um amor lindo, uma das mais lindas imagens do amor. Mas nós sabemos que a maior parte dos casos de abuso acontecem dentro de casa. Então, mesmo uma ideia tão bonita quanto esta está sujeita à corrupção. Jesus alertou seus discípulos a terem cuidado com o fermento dos fariseus. O exemplo do fermento é muito bom. O fermento corrompe, né, tudo que ele alcançar. Né? Desde que haja as condições necessárias, ele corrompe a massa. Tem a massa do pão ali, né? Não vou te dar receita de bolo agora, mas tem a massa do pão, tu larga um pouco de fermento, em pouco tempo está tudo corrompido. Ninguém está livre de incômodos e perturbações em sua vida. Podemos nos proteger da melhor forma possível, mas sempre estamos sujeitos a alguma coisa que nos incomode ou perturbe. Não há como fugir das obrigações mundanas. Eu experimento em minha vida cotidiana os problemas intrínsecos ao ser humano, mas sempre tenho em mente que nosso estado natural é de paz. Custamos a perceber isso por estarmos imersos em pensamentos sempre no passado ou no futuro. Um meio de perceber a nossa paz é através da meditação. Outras pessoas apenas prestam atenção na respiração. Eu, como já disse em outras ocasiões, eu me concentro no meu coração. Se entro no meu coração, tudo é paz. E essa paz está sempre acessível. É claro que eu não posso acessar esse estado sempre, né? Eu tenho obrigações como todo mundo. Até para manter o meu compromisso de publicar vídeos no YouTube, né? Até para isso eu preciso de disciplina, preciso de esforço, e nem sempre as coisas acontecem exatamente como planejado. Às vezes algumas coisas saem errado. Mas é bom saber que a paz está sempre aqui ao meu dispor. Se eu não me rendo para ela, é porque ainda me interesso por outras coisas. Mas se decidir largar tudo e viver minha paz mais intensamente, é possível. E a ideia incorruptível tem esse caráter, a pureza que sempre esteve presente, né?
a pureza que se mantém intacta, aconteça o que acontecer, sem arrependimentos, sem remorsos, sem dor, sem lamentações. Como se todo o resto, como se todas as demais ideias fossem como um filme, né? Um filme que nós assistimos, nos envolvemos enquanto ele está passando. Por alguns momentos, se o filme for bom, nós chegamos a esquecer da realidade, mas termina e nos lembramos que é só um filme, foi só um filme. Então essa é a ideia incorruptível, uma ideia que jamais se corrompe, permanentemente pura e limpa. A terceira forma de entender Deus é o eu sou. Isso só pode ser conhecido através da experiência. Deus é o eu sou, a consciência pura, a consciência primordial. Esse é o fundamento de todas as religiões, embora a forma como elas geralmente se apresentam não nos deixe perceber isso de forma clara. Essas duas palavras, eu sou, são frequentemente repetidas no Bhagavad Gita e no Evangelho de João, atribuídas, estou citando apenas 2 livros, essas palavras constam em muitos outros livros sagrados. Mas nesses 2, no Gita e no Evangelho de João, são atribuídas respectivamente a Krishna e Jesus. O eu sou é a forma como Deus teria se apresentado a Moisés, né? Mesmo considerando que a narrativa referente a Moisés seja uma narrativa mitológica, não podemos negar que se trata de uma sabedoria muito antiga. O próprio Espiritismo, embora apresentando Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, diz que as leis de Deus estão escritas na consciência. E a consciência pura é o eu sou. É possível ter pelo menos um lampejo do eu sou, meditando com muita atenção nessas 2 palavras. Eu sou. Se focarmos apenas nessas 2 palavras e no seu significado, descobrimos uma amostra importante do segredo da vida. Só o que é real, em última análise, é a consciência pura. Nada existe fora da consciência, nada existe que não seja testemunhado pela consciência. Tudo que nós conhecemos é manifestação da consciência. Podemos então, observando a manifestação da consciência, concluir que Deus, ou o eu sou, é mau ou imperfeito, pois a sua manifestação parece imperfeita. A palavra perfeito vem do latim perfectus, que quer dizer completo, né? É o particípio passado de perficere, que quer dizer acabar, terminar, completar, formado pelo prefixo per, né, com o sentido de completamente, totalmente, sem faltar nada, mais facere, com o sentido de fazer, né, levar a efeito. Perfeito é aquilo que é totalmente feito, aquilo em que não falta nada. Isso pode incluir tudo o que nós consideramos como mal, mas inclui necessariamente, obrigatoriamente, tudo o que nós consideramos como bem. Temos que ter em mente que bem e mal são conceitos. As coisas são consideradas boas ou más de acordo com os nossos interesses. Nada é bom ou mal isoladamente. Nada é bom ou mal por si mesmo. A 4ª forma de entender Deus é o Logos. Para saber mais sobre o Logos, publiquei um vídeo não faz muito tempo a respeito disso, se chama O Cérebro é um Filtro de Proteção. Então assista esse vídeo, recomendo. A palavra lógica deriva de Logos. O Logos é a lógica que dá ordem ao caos. Tudo existe. Todo o bem e todo o mal existem. Tudo que você for capaz de imaginar existe. O Logos é uma escrita no programa da mente. O Logos é um desenho de perfeição em meio ao caos. O Logos é o caminho das coisas certas.
Tudo o que de melhor pode ser imaginado pela mente humana compõe o Logos. O Logos é o objetivo maior da busca humana quando o ser humano procura transcender o seu caráter estritamente animal. Eu costumo fazer a analogia do Logos com um jogo de videogame. Eu nunca joguei nenhum jogo de computador, né? Esses jogos mais modernos, recentes. Só joguei uns joguinhos muito sem vergonha que tinha que matar umas mosquinhas. Esses dias que foi o João Paulo Ludwig que me falou que o nome desse jogo é Galaga. E parece que é isso mesmo. E nesse jogo eu aprendi todos os caminhos certos para passar de fase. Cheguei até a última fase. Existe um caminho ou vários caminhos, mas é preciso aprender o caminho e se manter no caminho para passar de fase. O caminho ou os caminhos para passar de fase no jogo é o Logos, a escrita certa. No fundo, essas 4 formas de entender Deus que eu apresentei aqui são uma coisa só. Só o que é real é o eu sou, a consciência pura. A consciência se manifesta através da mente, que é tudo o que nós conhecemos. Na mente encontramos todas as possibilidades, boas e más. Encontramos a natureza do eu sou manifestada no fenômeno vida, que é onde encontramos os sentimentos, que são o atributo básico da consciência pura. Para focar nos sentimentos que nos fazem gostar da vida, que nos tornam gratos ao fenômeno vida, temos que focar na ideia incorruptível. A ideia incorruptível se traduz, em nossa experiência cotidiana, em nutrir bons sentimentos, em buscar pensar e agir corretamente, de acordo com os valores mais altos que podemos conceber e alcançar. E isso é o Logos, né? A perfeição dentro da perfeição, o caminho desejado dentro de um oceano de possibilidades. Se você ainda não é inscrito no canal, você tem essa grande oportunidade de se inscrever agora e concorrer a um pirulito. Você pode também assinar as notificações, né? E pode deixar o seu comentário, que eu vou ler com muito prazer, ou nem tanto assim, dependendo do conteúdo dele. E se você achou o vídeo assim uma coisa muito boa, você tem o dever moral de compartilhar nas suas redes sociais. Muita força e paz para você.